Vem comigo que eu te conto. Tudo bem, gurizada? Te inscreve aí no canal, deixa o like, ativa as notificações, manda aí teus comentários e senta o dedo no like aí, porque isso é importante para nós aí. A plataforma entende que vocês estão curtindo aí o nosso conteúdo e começa a distribuir para mais gremistas. É só o que a gente pede. Te inscreve, dá o like, é de graça. Nosso canal tem apoio de Secaps Black Chá. O link está na descrição. Gurizada, o Grêmio saiu derrotado da partida de ontem. E isso não passa só pelo resultado. O que eu quero dizer que o Grêmio saiu derrotado? O Grêmio saiu com uma feição apática. O próprio Luiz Castro na coletiva estava bastante desanimado, me parece, né? Inclusive até concordou com uma frase de jornalistas que a gente sabe bem como que é aqui no Rio Grande do Sul, que parece que existe um comitê de crise, né? Mas não é um comitê para lidar com crise, é um comitê para criar crise, né? Então, sempre naquela, o time tá ruim, o time tá mal, o que tá acontecendo, o jogador não vem entregando e tal. Eu acho que é papel da imprensa perguntar, mas precisam ser feitas perguntas construtivas, esclarecedoras, assim, que permita que o entrevistado esclareça realmente e não simplesmente jogar uma bomba, né, acesa ali para que exploda e daí a partir dali se gere uma situação complicada, né, vamos dizer assim, uma crise em si. Ele simplesmente assumiu, não tô bem, o trabalho é fraco realmente, não estamos construindo resultados porque precisa pontuar, campeonato de ponto corrido tem que fazer pontos, senão vai ficando para trás, cada jogo os adversários se distanciam mais, né? Então tá já vista que se tu pegar hoje na tabela Grêmio e Palmeiras, o Palmeiras já tem o dobro de pontos do que o Grêmio, né? Então o Grêmio tá com 11, o Palmeiras com 22, jogando o mesmo número de partidas. Então não pode ser assim, né? O Grêmio deixou de ganhar pontos fora, deixou de ganhar pontos dentro de casa, empatou com o Bragantino, que não pode acontecer, né? Todo mundo que vai, inclusive o Internacional foi, que é pior que o Grêmio, foi lá, ganhou da Chapecoense, né? Tudo bem, ganhou em casa, mas ganhou da Chapecoense, e em casa eles não conseguem fazer resultado. Ontem o Atlético Mineiro, que também tá mal, foi lá, fez 4-0 lá na Arena Condá, e o Grêmio, com muita dificuldade, conseguiu empatar com a Chapecoense, né? Então não dá para ser assim, tem que jogar bem dentro de casa e bem fora de casa. Se perde ponto em casa, tem que recuperar fora. Isso é a matemática básica que a gente trata em campeonatos de ponto corrido. Quero fazer uma análise assim, geral do jogo. Acho que o Everton foi muito bem, o Pavon, né, tem ainda suas falhas defensivas, mas dificuldades defensivas, melhor dizendo, mas voluntarioso, se entregou novamente, foi bem ontem, né? Gustavo Martins foi do céu ao inferno em poucos minutos, né? Porque fez um baita lançamento para o gol do Carlos Vinícius, para que a gente conseguisse chegar no empate. E um golaço, diga-se de passagem, né? Do nosso atacante aí, artilheiro do campeonato. Que está se sobressaindo e conseguindo construir, né? Ele faz gols, né? Ele monta, ele tem que fazer tudo meio que sozinho. Ele não é mais aquele centroavante do último toque na bola, né? Que todo mundo faz a jogada e passa para ele empurrar para o gol. Não, ele está tendo que combater, driblar, chutar, vir para a intermediária de ataque, buscar a bola, tentar construir uma tabela, enfim, encontrar esses espaços para que consiga construir os seus gols. Assim foi contra o Vasco e ontem também contra o Palmeiras. Então Gustavo Martins teve isso daí, e depois, logo na sequência, teve aquele erro até de certo modo juvenil, vamos dizer assim, porque, cara, naquele momento do jogo é bola pro mato, que é jogo de campeonato, né? E eu não sei se ele tentou amortecer a bola para sair jogando com o pé, mas isso deveria ter sido feito com o peito. Então pula, domina e mete o balão para frente, ou então cabeceia com mais intensidade para afastar a bola da área, né? Não, ele praticamente fez um passe pro jogador, né? Ele tocou e o cara bateu de primeira, não precisou nem ajeitar a bola, né? Então não sei também se ele estava buscando
um companheiro, mas daí tu tocar a bola sem saber se tu tem alguém ali na frente também é complicado. Enfim, não estou condenando o Gustavo Martins, inclusive defendo ele desde o ano passado. A partir de janeiro do ano passado, quando criei esse canal, sempre vinha defendendo e pedindo que ele fosse titular, né? Sempre gostei do estilo de jogo dele e acho que é um jogador muito promissor, tem muito a entregar ainda para o Grêmio, né? Tem muito a contribuir, né? Gosto muito dele, mas ontem, enfim, a derrota acabou passando por ele, né? Nessa falha aí no afastamento dessa bola, né? Nesse corte aí que ele fez. Claro, daí tem toda aquela narrativa de que o Grêmio foi prejudicado. Eu quero sair um pouco dessa seara, sabe? Não entrar muito nessa vibe. Por exemplo, a falta que deu origem ao primeiro gol do Palmeiras. É discutível? Cara, é discutível, mas se o juiz marcou, é falta, cara. Né? Teve um puxão na camisa, talvez não com tanta intensidade que fosse realmente caracterizar uma falta, enfim, mas o juiz optou por dar a falta, né? É a autoridade dentro do campo. Daí ali teve falha de marcação, tanto o Pedrinho Gabriel quanto o Carlos Vinícius estavam nessa jogada marcando o primeiro pau e o atacante palmeirense conseguiu entrar no meio dos dois e concluir a gol. Depois teve o gol de empate, e daí nessa lateral aí teve a falha, né? Eu acho que o VAR deveria ter chamado, né? Porque além, não foi nem o Gandula, foi um integrante aí da comissão técnica que pegou a bola e já jogou. O jogador não tinha nem saído de campo ainda, ele já jogou de encontro, né? Então, queira ou não, o gol saiu por causa disso? Talvez não, né? Talvez não. Mas o Grêmio perdeu aí seus 5, 6 segundos que poderia ter se organizado melhor na parte defensiva até que o lateral cobrasse esse lateral, né? Ali o jogador veio saindo para fora e o cara já jogou a bola, ele simplesmente pegou e cobrou rapidamente, e aí no desenrolar da jogada aconteceu o gol, né? Então, se tem aquele suportezinho para colocar a bola ali, cara, isso tem que ser cobrado, porque não adianta botar aquele enfeite ali e qualquer um joga a bola na mão do jogador ali que vai cobrar o lateral e se beneficia, vamos dizer assim, dessa prerrogativa aí, dessa possibilidade. Inclusive tem um jornalista lá da ESPN, o Mauro César Pereira, que ele elenca aqui, né? O jornalista entendeu que os 2 gols do Palmeiras na vitória do Grêmio foram irregulares, né? Até quero deixar essa pergunta aí para vocês. No meu entender, existe irregularidade no segundo. No primeiro é falta, né? Marcou a falta, poderiam ter brigado, mas não foi falta para vermelho e tal, então o VAR não pode interferir. Mas no segundo gol, sim, realmente teve interferência, né? Então aqui ele coloca, no primeiro gol não foi falta, e no segundo gol o preparador físico do banco bancou o Gandula e Gandula não pode participar do jogo. Ele deu a bola na mão do lateral, né? Então essa é uma opinião dele. Eu sinceramente concordo com a segunda, que é do Gandula não pode participar, mas a primeira, enfim, se foi erro, se foi falta, se não foi falta, fica por conta do árbitro, então. Mas dentro de campo ele marcou, foi cobrada. O Grêmio poderia ter afastado essa bola, né? O goleiro poderia ter pego, enfim, aí é do jogo. Mas no segundo, sim, realmente acho que teve interferência. E como disse que o Grêmio deveria ir para competir, para buscar a vitória, né? Mas que se não viesse pelo menos o empate. E o empate foi construído e o Grêmio não conseguiu manter. Gurizada, seguindo, Vieri impecável, todo mundo né, colocou uma dúvida em cima de Pedro Gabriel, se ele não seria tão jovem para um jogo desse tamanho. Cara, o guri não só deu conta do recado, como se credencia para ser o titular até a volta do Marlon, né? Eu, no meu entender, de todas as 3, 4 participações aí, ou 5 talvez, acho que 4 que o Caio Paulista teve chance de jogar, tanto mais espetado como ponta, tanto como zagueiro, como lateral de defesa, vamos dizer assim,
Eu acho que nesse primeiro jogo aí o Pedrinho já deu as caras e mostrou a sua capacidade. Inclusive eu, se fosse o Luiz Castro, manteria ele no jogo aí contra o Remo no final de semana, né, em Porto Alegre. Deixaria o guri ali para ir pegando um pouco mais de confiança, né? Eu acho que ele foi bem melhor do que o Caio Paulista. Claro, uma amostragem só é difícil a gente ter, mas tu tem que começar a dar chance pra essa gurizada, porque depois que o Marlon voltar, teoricamente o Caio Paulista é mais experiente, já é o imediato da posição. Se o guri não entrar, a gente nunca vai ter base de que se ele vai melhor. Noriega voltou cansado, a gente sabe, já estava com certo desgaste aqui no Grêmio, participou do primeiro tempo, né, não comprometeu, mas também não contribuiu muito. Noriega, acho que não é muito a dele fazer essa do Arthur, acho que ele poderia render mais como 5 também, né, mas como tem Noriega e tem Léo Pérez, que nesse caso não estava, ele foi fazer a do Arthur, que também não estava. Talvez se o Arthur tivesse condições, ele faria 5, né, acho que teria que testar ele nessa posição. Monsalve para mim, pode dar uma parada nele. Eu vou defender aqui que gostaria de ver o Mac mais vezes como titular, talvez agora contra o Remo, talvez até contra o Internacional, ou às vezes, como estão falando já de poupar os titulares, os mais importantes no primeiro jogo da Sul-Americana, bota o Mac e jogar de titular lá na Sula também, né? Então, para a gente testar mais o Mac ali, eu acho que no meio ele rende mais, né? Ontem ele acertou colocando o Mac ali, e na sequência já tirou o Mac dali, botando o Bright White. Daí acabou com o guri de novo, né? Então, tem muitas coisas assim. Todo mundo está defendendo que o Luiz Castro mexeu muito bem, e cá entre nós, a gente sabe disso, a gente que já acompanha o futebol há muito tempo, sabe que quem mexe bem é porque escala mal, né? Então, ele errou na escalação, e depois tentou corrigir, corrigiu, e daí logo errou de novo, colocando o Bright White no lugar do Mac, deslocando ele para a esquerda, onde a gente sabe que ele não rende tanto assim. Cara, TT, vamos falar do TT sem criar muito alarde, mas não dá. TT veio com uma ideia de que seria o craque que viria para vestir a 10, que seria a nossa solução, e até agora não desembarcou em Porto Alegre. Ontem, daí depois na coletiva, quando ele no final do jogo falou, né, por que ele tirou o TT no intervalo, ele disse que o TT está com problemas familiares e que isso está interferindo, mas os problemas familiares são desde que ele chegou em Porto Alegre, porque até agora ele não jogou bem em nenhum jogo. Vocês me perdoem, pode até ter um aí, deixem aí nos comentários se quiserem, que não, mas tal jogo ele jogou bem, tal jogo, eu não me lembro. Ele até fez 2 gols, deu acho que nem uma assistência até agora. Cara, ele chegou em janeiro, nós estamos em abril, então ele está com problema familiar desde janeiro? Essa é uma resposta que eu gostaria de ter, né? Porque, sinceramente, para mim, podia ser namorado direto na ponta direita, Amuso na esquerda. Na falta do Amuso, poderia botar Pavão na esquerda, poderia botar até o Caio Paulista, fazer essa ponta esquerda aí, porque ele já jogou nessa posição. Daí depois, no jogo de ontem, começou sem o Amuso de titular, botou no segundo tempo, depois ele disse que o Amuso não tinha condição de jogo. Então é o 8º que está machucado nessa data FIFA. Tá complicado da gente entender isso daí. Daí o cara não tinha condição, jogou o segundo tempo, fez 2 chute a gols, 2 perigosos, 2 com chance de gol. Não vi que o cara entrou abaixo do... Não, para mim ele estava em total condições. Daí o cara fica 12 dias parado e daí agora quando tem que jogar, não, mas ele não estava em condições. Tá esquisito isso daí. E outra, falei, podia botar o Pavão na ponta direita, na ponta esquerda, namorado, Caio Paulista, Amuso, cara, ponta nós temos. E nós temos um lateral no banco. Bota o Marcos Rocha jogar, cara. Adianta, tem que tirar o TT, bota o enamorado lá. Não, mas o enamorado tá na esquerda. Então deixa o enamorado na esquerda e adianta o Pavão e bota o lateral direito. Bota o Marcos Rocha. Ele só ia jogar por 45 minutos. Faz 3 meses que ele não entra em campo, ele deve estar descansado, né?
Então, cara, é umas coisas assim que não dá para entender no jogo no time do Grêmio, mas de fato TT, risca a bocha dele, pelo menos um mês aí, esse mês de abril não precisa botar ele jogar. Vamos dar minutagem para esses outros, e se precisar de um ponta direito, se o Amuso não puder jogar, vai Namorado para lá, vai Pavão para lá e Namorado na direita. Bota o Marcos Rocha jogar, daqui uns dias o João Pedro tá de volta também, mas TT, por enquanto não. Beleza, gurizada, deixa aí as tuas mensagens aí, o que tu acha aí do resultado. E uma pergunta que eu quero deixar também, que eu quero frisar aqui, uma pergunta inteligentíssima que eu vinha falando ali, que quem fez foi a Nicole Ovic. E como não estamos ganhando fora de casa, ela perguntou como é que está o anímico dos jogadores, porque o primeiro jogo da Sul-Americana também é fora de casa. Então a gente joga contra o Remo em casa, e o primeiro jogo na semana que vem já é fora de casa. Então ela quis entender como é que está o anímico dos jogadores. E o Castro diz, pois é, a gente sofre, abala, uma partida como essa a gente sente e tal, mas daí sentiu contra o Vasco, ficou 12 dias sem jogar, jogou contra o Palmeiras, tomou outra chicotada. Daqui 4, 5 dias, 8 dias tem outro jogo fora de casa, e daí é outra competição. Como é que tá? Esse tipo de pergunta inteligente, pergunta construtiva, que eu gosto de dizer. Os outros já vêm jogando pedra e torcendo para que a crise se instale. Gurizada, forte abraço a todos aí. O vídeo ficou extremamente longo, mas quis fazer uma análise um pouco mais completa do que eu acho, do que eu enxerguei no jogo de ontem. Valeu? Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchê!